Existe uma forma de trabalhar que a maioria das pessoas nunca aprendeu porque nunca foi ensinada. Não é trabalhar mais horas, não é trabalhar com mais intensidade. É trabalhar de uma forma que faz o que você construiu continuar trabalhando por você mesmo quando você para, quando você descansa, quando você dorme, quando você está fazendo qualquer outra coisa que não seja diretamente trabalhar para gerar renda. A maioria das pessoas está presa num modelo de prosperidade que exige presença constante. Você está presente e trabalhando, então a renda existe. Você para, então a renda para. É uma troca direta de tempo por dinheiro que tem um limite natural e implacável. Você só tem 24 horas por dia e nenhum esforço ou dedicação pode mudar esse teto. Os estoicos entendiam algo sobre prosperidade que vai muito além dessa troca direta. Marco Aurélio administrava um império que continuava funcionando e gerando recursos mesmo quando ele dormia, mesmo quando estava em campanha militar, mesmo quando estava doente. Não porque ele havia encontrado um atalho ou um truque, porque havia construído estruturas, sistemas e uma reputação que trabalhavam por ele de forma autônoma, porque estavam fundamentados em princípios sólidos que criavam valor de forma contínua. Sêneca foi mais explícito sobre essa dimensão da prosperidade. O homem sábio não vende apenas seu tempo. Ele constrói ativos que geram valor enquanto ele descansa, enquanto ele estuda, enquanto ele vive. Ele não estava descrevendo apenas investimentos financeiros no sentido moderno. Estava descrevendo uma forma de construir a vida onde o que você cria continua criando mesmo na sua ausência. Epicteto, que começou com absolutamente nada de material, construiu algo que gerava valor de forma completamente autônoma, uma reputação de sabedoria tão sólida que pessoas viajavam de toda Roma para pagá-lo pelo acesso à sua mente, mesmo quando ele não estava fazendo nenhum esforço adicional para atraí-las. Ele havia construído um ativo de conhecimento e de reputação que trabalhava por ele constantemente. Hoje você vai aprender as 10 leis estoicas que fazem o dinheiro crescer enquanto você dorme. Não são truques financeiros ou esquemas de enriquecimento rápido. São princípios profundos sobre como construir a vida de uma forma onde o que você cria continua criando valor, mesmo quando você não está ativamente trabalhando para isso. Antes de começar, curte esse vídeo agora. Escreve nos comentários: eu construo o que trabalha por mim enquanto eu descanso. Compartilha com alguém que está preso na troca direta de tempo por dinheiro e que merece conhecer essa sabedoria. Se inscreve no canal e fica até o final porque a 10ª lei é a mais transformadora de todas. Número 1. A lei do ativo que não dorme. Marco Aurélio entendia uma distinção fundamental sobre como a riqueza funciona que a maioria das pessoas nunca para examinar com a seriedade que merece. Há o que você ganha trocando seu tempo e sua presença por dinheiro. E há o que você ganha porque construiu algo que gera valor independente da sua presença contínua. A primeira forma tem um limite físico e imutável. Você só tem 24 horas por dia. Mesmo que use cada uma delas trabalhando, há um teto absoluto para o que pode gerar dessa forma. E além do teto de horas, existe o teto de energia, de saúde e de atenção que torna impossível usar todas as horas disponíveis com a mesma qualidade. A segunda forma não tem esse limite. Um livro que você escreveu uma vez pode ser vendido milhares de vezes sem que você precise escrever novamente. Um processo que você documentou pode ser executado por outros enquanto você dorme. Um investimento que você fez continua crescendo enquanto você faz qualquer outra coisa. Uma reputação que você construiu ao longo de anos atrai oportunidades que chegam até você em vez de você ter que ir buscar uma por uma. Os estoicos chamavam a segunda forma de construção de ativo verdadeiro. Não no sentido contábil moderno,
mas no sentido filosófico mais profundo. Algo que tem valor próprio e que gera mais valor de forma autônoma porque foi construído sobre princípios sólidos e não apenas sobre sua presença e esforço contínuos. A lei do ativo que não dorme começa com uma pergunta que Marco Aurélio fazia regularmente. O que estou construindo agora que vai continuar gerando valor, mesmo quando eu não estiver trabalhando ativamente para isso? Essa pergunta, feita com honestidade e respondida com especificidade real, revela com clareza a diferença entre esforço que precisa ser recomeçado todos os dias e construção que se acumula de forma composta ao longo do tempo. O esforço direto tem valor. É necessário. Mas esforço direto sem construção paralela de ativos cria uma situação onde você está sempre na mesma posição, independente de quanto se esforça, porque cada pausa no esforço é também uma pausa no resultado. Quem constrói ativos ao lado do esforço direto cria uma situação progressivamente diferente, onde o esforço vai sendo cada vez menos necessário para manter e crescer o que foi construído, porque os ativos assumem progressivamente mais do trabalho. Essa pergunta, feita com honestidade e respondida com especificidade, revela a diferença entre construção de ativo real e trabalho que precisa ser recomeçado todos os dias do zero. Sêneca complementava essa observação com algo prático. Comece por identificar o que você já faz, que tem potencial de se tornar um ativo que trabalha de forma autônoma. Não espere ter recursos grandes para começar. Comece com o que existe agora, porque a diferença entre um ativo e um esforço está na forma como você estrutura o que faz, não na escala em que começa. Escreva nos comentários: eu construo o que trabalha por mim enquanto eu descanso. Número 2. A lei da reputação que atrai sem esforço. Epicteto construiu o ativo mais poderoso que existe sem investir um centavo de dinheiro. A reputação de ser genuinamente valioso para quem interagia com ele. Essa reputação, construída ao longo de anos de entrega consistente e honesta do que prometia, trabalhava por ele de forma completamente autônoma. As pessoas que haviam se beneficiado da sua sabedoria falavam para outras. Essas outras chegavam sem que ele precisasse fazer nenhum esforço adicional de prospecção ou de marketing. A reputação como ativo financeiro é um dos menos discutidos e mais poderosos que existem. Porque uma reputação sólida de criação de valor genuíno trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, completamente sem custo adicional após ser construída. Cada pessoa que você serve bem com excelência genuína se torna um canal de distribuição da sua reputação que opera de forma autônoma e indefinida. Sêneca observava em Roma como as pessoas mais prósperas que conhecia raramente eram as que trabalhavam mais horas. Eram as que haviam construído reputações tão sólidas que o trabalho vinha até elas em vez de elas terem que ir buscar o trabalho. Médicos que não precisavam fazer prospecção porque as indicações eram constantes. Advogados que não precisavam vender seus serviços porque a reputação vendia por eles. Comerciantes que não precisavam encontrar clientes porque os clientes chegavam por indicação. A lei da reputação, que atrai sem esforço, tem uma implicação prática imediata. Cada interação, cada entrega, cada compromisso cumprido ou não cumprido está construindo ou destruindo um ativo que trabalha por você enquanto você dorme. Quando você entende isso, a qualidade com que você trata cada cliente, cada parceiro, cada compromisso assumido muda completamente. Porque você não está apenas cumprindo uma obrigação do momento. Está construindo ou destruindo um ativo de longo prazo que tem um valor real e mensurável. Marco Aurélio dizia que a reputação não pode ser comprada, mas pode ser construída.
e que o único material com que ela é construída é a consistência entre o que você promete e o que você entrega, ao longo de tempo suficiente para que outros possam verificar que a consistência é real e não é performance. Comente: minha reputação trabalha por mim enquanto eu descanso. Útil número 3. A lei do conhecimento que se multiplica. Sêneca dizia algo que parece filosófico abstrato, mas que tem implicações financeiras muito concretas. O único ativo que cresce quando você o compartilha, em vez de diminuir, é o conhecimento. Ele estava descrevendo uma lei fundamental sobre como o conhecimento funciona de forma diferente de qualquer outro recurso e por que construir ativos de conhecimento é uma das estratégias mais poderosas de prosperidade autônoma que existe. Quando você compartilha dinheiro, você tem menos. Quando você compartilha tempo, você tem menos. Quando você compartilha conhecimento de forma genuína e estruturada, algo surpreendente acontece. Você tem mais. O ato de estruturar e compartilhar o que sabe aprofunda sua própria compreensão. Cria conexões entre conceitos que a acumulação passiva nunca criaria. E estabelece você como referência numa área de forma que atrai oportunidades que o conhecimento guardado para si nunca poderia atrair. Marco Aurélio não guardava sua sabedoria como vantagem competitiva. A compartilhava de forma generosa com quem estava ao redor. E, paradoxalmente, essa generosidade com o conhecimento criava uma influência e uma atração de oportunidades que nenhuma estratégia de retenção poderia criar. A aplicação prática dessa lei é construir ativos de conhecimento que trabalham por você de forma autônoma. O curso que você cria uma vez e que pode ser acessado por milhares. O conteúdo que você produz e que continua sendo encontrado e consumido meses ou anos depois de ter sido criado. O livro que você escreve e que continua ensinando e atraindo oportunidades muito além do momento em que foi escrito. Cada um desses ativos de conhecimento, uma vez criado com qualidade genuína, trabalha por você enquanto você dorme, enquanto você está de férias, enquanto você está construindo a próxima coisa. E o composto do conhecimento compartilhado de forma estruturada ao longo do tempo cria uma presença e uma influência que nenhuma quantidade de trabalho direto e de esforço de presença consegue igualar. Cada um desses ativos de conhecimento, uma vez criado com qualidade genuína, trabalha por você enquanto você dorme, enquanto você está de férias, enquanto você está construindo a próxima coisa. E o composto do conhecimento compartilhado de forma estruturada ao longo do tempo cria uma presença e uma influência que nenhuma quantidade de trabalho direto e de esforço de presença consegue igualar. A razão pela qual o conhecimento se multiplica quando compartilhado, ao invés de diminuir, é que ele não é um recurso finito como o dinheiro ou o tempo. Cada vez que você compartilha conhecimento de forma genuína, você aprofunda a sua própria compreensão, cria conexões novas entre conceitos que a acumulação passiva não criaria e estabelece uma reputação de generosidade intelectual que atrai exatamente o tipo de pessoas e de oportunidades que criam mais prosperidade ao longo do tempo. Epicteto ensinava seus alunos que o conhecimento é o único tesouro que os ladrões não podem roubar, que o fogo não pode queimar e que o tempo não pode destruir quando é genuíno e profundo. E que construir esse tesouro, além de ser intrinsecamente valioso, cria oportunidades financeiras que seguem naturalmente de quem é genuinamente sábio numa área que importa para outros. Número 4. A lei do sistema que trabalha sem você. Marco Aurélio governava um império de milhões de pessoas e dezenas de províncias.
Era fisicamente impossível para uma única pessoa estar presente em todos os lugares onde decisões precisavam ser tomadas. E ele entendia que o que permitia que o império funcionasse não era sua presença constante. Era a qualidade dos sistemas, dos processos e dos princípios que havia estabelecido e que operavam de forma autônoma, mesmo quando ele estava dormindo ou em campanha militar. Essa lei tem uma aplicação direta para qualquer pessoa que quer que o dinheiro continue crescendo, mesmo quando não está trabalhando. Enquanto você trabalha diretamente, seu esforço produz resultado. Quando você para, o resultado para junto. Mas quando você constrói um sistema que pode operar sem sua presença constante, o resultado continua mesmo quando você descansa. Um sistema pode ser muitas coisas diferentes dependendo do contexto. Pode ser um processo de vendas que opera de forma autônoma através de conteúdo que você criou. Pode ser um investimento automático que cresce sem que você precise tomar decisões ativas sobre ele todo mês. Pode ser uma equipe que você treinou e capacitou para executar com a mesma qualidade que você executaria, liberando você para construir a próxima camada. Sêneca descrevia a construção de sistemas como o trabalho mais inteligente que existe, precisamente porque é o trabalho que multiplica todo o trabalho que vem depois. Cada hora investida em construir um sistema que pode operar de forma autônoma poupa incontáveis horas futuras e cria resultados que o esforço direto nunca poderia escalar da mesma forma. A pergunta que muda como você usa seu tempo é: o que eu estou fazendo repetidamente que poderia ser sistematizado de forma que acontecesse com a mesma qualidade sem minha presença ativa? Cada resposta honesta a essa pergunta é uma oportunidade de libertar tempo e energia para o próximo nível de construção. A pergunta que muda como você usa seu tempo é: o que eu estou fazendo repetidamente que poderia ser sistematizado de forma que acontecesse com a mesma qualidade sem minha presença ativa? Cada resposta honesta a essa pergunta é uma oportunidade de libertar tempo e energia para o próximo nível de construção. Sêneca descrevia a construção de sistemas como o trabalho mais inteligente que existe, precisamente porque é o trabalho que multiplica todo o trabalho que vem depois. Cada hora investida em construir um sistema que pode operar de forma autônoma poupa incontáveis horas futuras e cria resultados que o esforço direto nunca poderia escalar da mesma forma. A diferença entre quem constrói sistemas e quem apenas executa tarefas é a diferença entre quem cresce de forma acelerada e quem permanece no mesmo nível independente de quanto se esforça. Escreva nos comentários: eu construo sistemas que trabalham por mim enquanto eu vivo. Número 5. A lei do investimento que cresce dormindo. Epicteto disse algo sobre riqueza e sobre o uso do dinheiro que seus alunos mais ricos levavam tempo para aceitar, porque contradiz a lógica de acumulação que a maioria das pessoas usa. O dinheiro guardado para proteção não cresce. O dinheiro investido com sabedoria trabalha enquanto você descansa. Investimento no sentido estoico vai além de ações e imóveis, que são as formas mais óbvias que a maioria das pessoas considera. É qualquer uso do recurso disponível que vai criar mais recurso no futuro de forma autônoma. Investimento em conhecimento que aumenta a capacidade de gerar valor. Investimento em relacionamentos que criam oportunidades que chegam sem esforço adicional. Investimento em ferramentas que multiplicam a produtividade. Investimento em processos que eliminam a necessidade de refazer o mesmo trabalho continuamente. A lei do investimento que cresce dormindo tem uma mecânica simples, mas que a maioria das pessoas subestima consistentemente. O composto. Quando você investe um recurso de forma que ele gera retorno e você reinveste esse retorno em vez de consumi-lo, o crescimento não é linear, é exponencial.
E o ponto onde o crescimento exponencial se torna visível e impressionante está sempre depois do ponto onde a maioria das pessoas desiste por falta de paciência. Marco Aurélio compreendia o composto não apenas como princípio financeiro, mas como lei universal. O conhecimento que se aprofunda de forma composta ao longo de décadas. A reputação que cresce de forma composta através de cada entrega excelente. A influência que se expande de forma composta através de cada relacionamento genuíno. Em cada área onde ele havia investido de forma consistente ao longo do tempo suficiente, os resultados eram desproporcionalmente maiores do que o esforço inicial sugeria que seriam. Sêneca dizia que o segredo do investimento que cresce dormindo é começar cedo, ser consistente e ter paciência para deixar o composto trabalhar sem interferir. Que a maioria das pessoas não fracassa por falta de investimento inicial. Fracassa por impaciência que interrompe o composto antes que seus efeitos se tornem visíveis e convincentes. Comente: meus investimentos crescem enquanto eu durmo, porque comecei e fui consistente. Número 6. A lei da simplicidade que libera recursos para crescer. Sêneca escreveu algo que ainda hoje perturba quem leva a sério. Não é pobre quem tem pouco, mas quem precisa de muito para estar bem. E essa observação tem uma implicação financeira direta e poderosa, que vai além da filosofia. Quanto menos você precisa para viver bem, de acordo com seus valores reais, mais recursos ficam disponíveis para investir em ativos que trabalham por você enquanto você dorme. A simplicidade estoica não era pobreza ou privação. Era a escolha deliberada de eliminar o que não contribuía genuinamente para a vida que queriam viver, liberando recursos que poderiam ser redirecionados para o que criava valor duradouro. Marco Aurélio vivia com simplicidade não porque não podia ter mais, porque havia descoberto que mais além de certo ponto não adicionava valor à vida e que os recursos poupados pela simplicidade podiam ser investidos em formas que continuavam crescendo de forma autônoma. A aplicação prática dessa lei começa com um exercício honesto de separação. De um lado, o que genuinamente contribui para a vida que você quer viver. Do outro, o que existe por hábito, por status ou por inércia de consumo que nunca foi examinado. A diferença entre os dois lados desse exercício é o espaço onde os recursos para investimento em ativos autônomos podem ser encontrados sem que a renda precise aumentar. Epicteto praticava a simplicidade como forma de liberdade. Cada necessidade que você elimina é uma forma de controle que o mundo perde sobre você. Cada despesa que você elimina é um recurso que pode ir para o que cresce enquanto você dorme. E ao longo do tempo, a acumulação desses recursos redirecionados cria uma prosperidade que a complexidade de consumo nunca permitiria. Epicteto praticava a simplicidade como forma de liberdade. Cada necessidade que você elimina é uma forma de controle que o mundo perde sobre você. Cada despesa que você elimina é um recurso que pode ir para o que cresce enquanto você dorme. E ao longo do tempo, a acumulação desses recursos redirecionados cria uma prosperidade que a complexidade de consumo nunca permitiria. A lei da simplicidade que libera recursos tem uma aplicação imediata e poderosa. Faça o inventário honesto do que você gasta num mês e pergunte sobre cada item se ele contribui genuinamente para a vida que você quer viver ou se existe por hábito, por status ou por inércia que nunca foi examinada. O que você encontrar na segunda categoria é o espaço onde os recursos para construir ativos autônomos podem ser encontrados sem que a renda precise aumentar. Comente: minha simplicidade libera recursos que crescem enquanto descanso. Número 7. A lei das relações que multiplicam oportunidades. Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha.
E havia uma dimensão financeira prática dessa observação que ele explorava na sua própria vida. As relações que você constrói com genuinidade e com generosidade criam uma rede de oportunidades que trabalha por você de forma completamente autônoma, gerando possibilidades que chegam sem que você precise buscá-las uma por uma. As relações como ativo financeiro funcionam de uma forma específica que vai além do networking transacional que a maioria das pessoas pratica. Quando você constrói relações genuínas, baseadas em criar valor para o outro, sem calcular o retorno imediato, cria algo que os estoicos chamavam de capital de confiança. E esse capital, acumulado ao longo do tempo, através de relações genuínas com pessoas que valem a pena, gera um fluxo constante de oportunidades que chegam enquanto você dorme. A pessoa que se lembrou de você quando surgiu uma oportunidade porque você a ajudou genuinamente meses atrás, sem pedir nada em troca. O parceiro que te recomendou para um cliente porque a experiência que teve com você foi genuinamente excepcional. O mentor que abriu uma porta para você porque percebeu seu comprometimento genuíno e sua capacidade real. Todas essas são formas de capital de relações que trabalha por você de forma autônoma, porque foi construído com genuinidade ao longo do tempo. Sêneca praticava o que chamava de generosidade estratégica, não no sentido calculista de investir em pessoas esperando retorno específico, no sentido de criar valor genuíno para outros sem expectativa imediata, confiando que esse valor criado retornaria de formas que não poderiam ser previstas com precisão, mas que chegavam com uma consistência que ele havia verificado ao longo de décadas. Escreva nos comentários: minhas relações genuínas criam oportunidades que chegam enquanto durmo. Número 8. A lei da excelência que dispensa a busca. Epicteto ensinava algo que seus alunos levavam meses para internalizar completamente. Não busque ser notado, busque ser excelente. A notoriedade segue a excelência como a sombra segue o corpo. Excelência genuína e consistente é um dos ativos mais poderosos que existem porque opera de forma completamente autônoma. Quando o que você entrega é genuinamente superior ao que a maioria das pessoas no mesmo espaço entrega, você para de precisar fazer esforço ativo de marketing ou de prospecção. A qualidade do que você cria faz esse trabalho por você de forma contínua e crescente. Marco Aurélio governava com um nível de excelência que criava uma reputação que durou muito além da sua vida e que ainda hoje atrai pessoas para o estudo da sua filosofia. Não porque fez esforço de marketing, porque o que entregava era genuinamente excepcional, de uma forma que o tempo não conseguiu destruir. A lei da excelência que dispensa a busca funciona porque cria um ciclo virtuoso que se autoalimenta. A excelência atrai as melhores oportunidades. As melhores oportunidades permitem desenvolver excelência ainda maior. Excelência ainda maior atrai oportunidades ainda melhores. E esse ciclo, uma vez iniciado, cria uma trajetória de prosperidade crescente que parece automática de fora, mas que foi construída deliberadamente de dentro. A lei da excelência que dispensa a busca funciona porque cria um ciclo virtuoso que se autoalimenta. A excelência atrai as melhores oportunidades. As melhores oportunidades permitem desenvolver excelência ainda maior. Excelência ainda maior atrai oportunidades ainda melhores. E esse ciclo, uma vez iniciado com consistência suficiente, cria uma trajetória de prosperidade crescente que parece automática de fora, mas que foi construída deliberadamente de dentro através de anos de entrega consistentemente superior.
A prática que desenvolve excelência real é simples e exigente. Em qualquer coisa que você faz, pergunte sempre se está entregando o melhor que genuinamente pode entregar naquele momento com os recursos disponíveis. Não o mínimo que passa, não o suficiente para satisfazer. O melhor genuíno. Essa pergunta, respondida com honestidade e com ação, ao longo do tempo cria um padrão de excelência que se torna sua reputação. E sua reputação trabalha por você enquanto você dorme. Sêneca dizia que o atalho mais longo que existe é tentar parecer excelente antes de ser excelente, e que o caminho mais rápido, embora paradoxalmente mais lento no início, é desenvolver excelência real que eventualmente não pode ser ignorada por quem precisa do que você oferece. Comente: minha excelência trabalha por mim mesmo quando não estou trabalhando. Número 9. A lei do conteúdo que permanece. Sêneca escreveu textos que foram lidos por milhões de pessoas ao longo de 2000 anos. Marco Aurélio escreveu um diário pessoal que nunca foi pensado para ser publicado e que se tornou um dos livros mais lidos da história humana. Epicteto ensinou em voz alta e seus ensinamentos foram registrados por alunos e continuam sendo estudados hoje. Todos eles criaram conteúdo que trabalha por eles muito além da sua presença física e muito além da sua vida. A lei do conteúdo que permanece descreve algo que nunca foi tão acessível quanto é agora. A capacidade de criar algo, uma vez que continua sendo encontrado, consumido e gerando valor para quem o acessa de forma completamente autônoma e indefinida. Um vídeo que você cria hoje pode ser assistido por alguém que ainda não nasceu. Um artigo que você escreve pode ser encontrado anos depois por alguém que precisa exatamente daquilo que você escreveu. Um curso que você desenvolve pode continuar ensinando e gerando renda enquanto você está de férias, dormindo, construindo a próxima coisa. Marco Aurélio entendia que as ideias têm uma vida própria quando são genuínas e quando são expressas de forma que alcança o que é universalmente humano. E que criar conteúdo que captura ideias genuínas de formas acessíveis é um dos investimentos mais poderosos que qualquer pessoa pode fazer, porque cria um ativo de longevidade que nenhum outro tipo de trabalho consegue igualar. A aplicação prática dessa lei é criar consistentemente conteúdo genuíno sobre o que você genuinamente sabe e que genuinamente ajuda quem o recebe. Não conteúdo para impressionar ou para parecer especialista. Conteúdo que resolve problemas reais de pessoas reais, de formas que elas mesmas não conseguiriam resolver sem acesso ao que você sabe. Esse conteúdo, criado com consistência e com genuinidade, acumula-se ao longo do tempo, criando uma presença e uma atração que trabalha por você continuamente. A aplicação prática dessa lei é criar consistentemente conteúdo genuíno sobre o que você genuinamente sabe e que genuinamente ajuda quem o recebe. Não conteúdo para impressionar ou para parecer especialista. Conteúdo que resolve problemas reais, de pessoas reais, de formas que elas mesmas não conseguiriam resolver sem acesso ao que você sabe. Esse conteúdo, criado com consistência e com genuinidade, acumula-se ao longo do tempo, criando uma presença e uma atração que trabalha por você continuamente. A lei do conteúdo que permanece também tem uma dimensão de composto que a torna progressivamente mais poderosa ao longo do tempo. O primeiro vídeo que você cria pode ser visto por poucos. O 10º atrai mais. O 100º pode ser encontrado por pessoas que nunca te conheceriam de outra forma. E cada um deles continua sendo encontrado e consumido de forma completamente autônoma, criando uma presença que cresce de forma independente do esforço ativo que você coloca em cada momento específico.
Marco Aurélio entendia que as ideias têm uma vida própria quando são genuínas e quando são expressas de forma que alcança o que é universalmente humano, e que criar conteúdo que captura ideias genuínas de formas acessíveis é um dos investimentos mais poderosos que qualquer pessoa pode fazer, porque cria um ativo de longevidade que nenhum outro tipo de trabalho consegue igualar. Escreva nos comentários: o que crio com genuinidade continua trabalhando por mim enquanto descanso. Lei número 10. A lei da identidade que atrai de forma autônoma. Esta é a lei final e a mais profunda, porque está por baixo de todas as outras 9, como a fundação que as sustenta e que determina se elas funcionam de verdade ou apenas superficialmente. Epicteto disse algo que resume toda a filosofia estoica sobre a atração autônoma de prosperidade em uma única instrução: torne-se quem atrai. Não busque o que você quer. Seja o que atrai o que você quer como consequência natural de quem você é. A diferença entre buscar prosperidade e ser quem atrai prosperidade é a diferença entre esforço constante e necessário e atração que acontece de forma autônoma, mesmo quando você não está fazendo nenhum esforço direto. E essa diferença não está em nenhuma estratégia externa. Está na identidade que você construiu ao longo do tempo. A identidade que atrai prosperidade de forma autônoma não é uma performance de sucesso ou de abundância. É a realidade interna de alguém que genuinamente cria valor, que honra compromissos consistentemente, que aprende e cresce de forma contínua, que age a partir de valores claros em vez de pressões externas e que constrói com paciência o que dura em vez de buscar com pressa o que passa. Marco Aurélio havia construído essa identidade ao longo de décadas de prática filosófica deliberada. E o que ele observava na sua vida era que oportunidades chegavam até ele de formas que não pareciam resultado de nenhum esforço específico de busca. A identidade que havia construído criava uma atração autônoma que operava de forma constante e crescente. Sêneca escreveu sobre identidade e prosperidade com uma clareza que resume tudo. Mostre-me o que você pratica consistentemente e eu te direi o que você se tornará. Mostre-me o que você se tornou e eu te direi o que vai atrair. Lafay, a identidade é o ativo mais profundo e mais poderoso que existe. Porque quando você se torna genuinamente a pessoa que cria valor, que honra compromissos, que aprende e cresce, que age com integridade, tudo o que é compatível com essa identidade é naturalmente atraído para você, de formas que parecem mágicas, mas que são simplesmente a lei da identidade operando de forma visível. E essa atração não para quando você dorme, não para quando você descansa. Não para quando você está fazendo qualquer outra coisa que não seja trabalhar ativamente para criar prosperidade, porque a identidade que você construiu continua sendo quem você é 24 horas por dia, 7 dias por semana, completamente de forma autônoma. Quando você integra essa 10ª lei com as 9 anteriores, você deixa de ser alguém que precisa trabalhar para o dinheiro e começa a ser alguém que construiu o suficiente para que o dinheiro trabalhe para você. Não através de truques ou atalhos, através da construção deliberada e consistente de ativos reais, de reputação genuína, de conhecimento valioso, de sistemas eficazes, de investimentos pacientes, de simplicidade libertadora, de relações autênticas, de excelência que dispensa a busca, de conteúdo que permanece e de uma identidade que atrai de forma autônoma. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não enriqueceram através de atalhos ou de fórmulas mágicas. Enriqueceram, cada um na sua forma e no seu contexto, porque construíram algo que continuava criando valor mesmo quando eles não estavam ativamente criando. Construíram ativos que não dormiam, reputações que atraíam sem esforço,
conhecimento que se multiplicava quando compartilhado, sistemas que operavam de forma autônoma, investimentos que cresciam com paciência, vidas simples que liberavam recursos para crescer, relações que multiplicavam oportunidades, excelência que dispensava a busca, conteúdo que permanecia além da sua presença, e identidades que atraíam de forma autônoma o que era compatível com o que genuinamente eram. Cada uma dessas 10 leis está disponível para qualquer pessoa disposta a construir de verdade, em vez de apenas trabalhar de verdade. Porque trabalhar de verdade sem construir é exaustão que nunca cria liberdade. Mas construir de verdade, com paciência e com consistência, cria uma prosperidade que eventualmente trabalha por você mesmo quando você finalmente descansa. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Compartilha com alguém que está preso na troca direta de tempo por dinheiro. Para selar essa sabedoria, escreve nos comentários: eu construo o que trabalha por mim enquanto eu descanso. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma. Até o próximo. Permaneça estoico, permaneça construindo e permaneça descansando com a paz de quem sabe que o que construiu continua crescendo.